a gente, quando trabalha essa carta, né, a Tenda da Lua, ela diz respeito ao universo feminino, né, mas esse universo feminino não é exatamente o universo somente das mulheres, porque as mulheres, elas têm, evidentemente, dentro da sua corporeidade, da sua psique, da sua manifestação externa, né, a questão da feminilidade evidente, né? Mas a gente pode dizer que todo homem tem também internamente, né, o feminino. Então, na realidade, essa carta serve para todas as pessoas, né? Como todas as cartas do caminho, e a gente vai ter algumas cartas que vão falar mais do universo masculino, como cartas que a gente já viu, como é o caso da flecha, né, que a gente viu, que é uma carta que está mais ligada ao universo masculino, mas que servia também para as mulheres. Então, é importante a gente perceber isso, né, não deixar assim como algo que não interessa aos homens, não, interessa a homens e mulheres, tá? Isso é super importante. E a Tenda da Lua, né, então, acho tão sincrônico isso, porque hoje a gente está com a lua cheia, estou olhando aqui da janela, eu vejo uma lua enorme, né? Bom, e a carta está relacionada a isso, a Tenda da Lua. A Tenda da Lua é um lugar ritual, né? Um lugar ritualístico das mulheres dentro das tribos dos indígenas, dos povos ancestrais, né? Norte-americanos. Então, esses espaços rituais, né, eles existem em várias culturas e eles cumprem principalmente o aspecto, o propósito, né, de causar de ter um espaço onde somente as mulheres se reúnem e tem um espaço também relativo que é somente dos homens, né? Que a gente vai chamar os clãs, as tendas, né? Então, são espaços ritualísticos só para homens ou só para mulheres. Então, a gente vai encontrar isso em várias culturas de vários povos ancestrais. No caso, em geral, esses espaços, né, eles são somente, são especialmente dedicados à iniciação do jovem, né, ou da moça, ou do rapaz, dentro dos mistérios relativos ao seu gênero, né? Então, os rapazes dentro da questão da masculinidade, as mulheres dentro da questão do feminino. Mas, no caso, a Tenda da Lua, ela tem a ver também com algo bem interessante, que daí a gente não vai encontrar isso em todos os povos ancestrais, mas a gente vai ver, principalmente nesses povos da América do Norte, né, que é um espaço de recolhimento para o período menstrual, por isso que vai se chamar de Tenda da Lua. Né? Então, na realidade, a carta, e por que eu digo que sim, que ela serve para homens e mulheres, né? Porque ela vai estar falando, na realidade, desse movimento de entrar para dentro. Por isso que também eu disse que parece que todas as coisas que vocês relataram, né, hoje no nosso encontro, de entrar para dentro e coisa, tem já quase como um anúncio do que a gente iria vivenciar, ver na teoria hoje, né? Então, essa carta ela vai falar da nossa necessidade como ser humano, do recolhimento, de estar consigo mesmo, e especialmente, né, dentro da questão do feminino, dessa época que tem a ver com a menstruação, né, onde existe toda uma questão de alteração hormonal e que as mulheres ficam mais sensíveis, se alteram um pouco em nível de emocionalidade, né? E para os povos nativos norte-americanos, esse era um momento em que a mulher
tinha que se retirar um pouco para estar com ela mesma, para estar com outras mulheres que também estavam passando pelo mesmo período. É um período onde elas tinham que teriam a oportunidade de não estar trabalhando, não estar realizando as tarefas que elas faziam no seu cotidiano. E é interessante que a Jamie Sams ela coloca que na nossa cultura ocidental, né, as mulheres elas não têm esse espaço, né, elas não conseguem parar pela questão da menstruação. E ela colocou que quando os europeus chegaram na América do Norte e viram que os índios faziam esse ritual, eles achavam, e daí veio toda a questão da cultura judaico-cristã, né, e da visão europeia daí da sexualidade, eles olhavam aquilo e achavam que era porque que os índios consideravam a menstruação como algo sujo e que a mulher tinha que se esconder nesse período. E na realidade não era isso, né? Na realidade, o que é justamente considerando esse período, um período de necessidade de recolhimento, por uma questão de sacralidade do próprio feminino. Então, era justamente o propósito do ritual, dessa ligação ritualística com o feminino, não tinha a ver com uma desqualificação do feminino, mas sim uma qualificação. Então, esses espaços coletivos do feminino, né? E é interessante porque hoje em dia raramente a gente vê esse fenômeno acontecer, mas eu como quando era pré-adolescente, adolescente, eu tive a chance de, inclusive, vivenciar isso, né? Que é a questão de quando tu convive com outras mulheres, né? Que estão nesse período, quando menstruam ainda, né? Ou que não a menina muito jovem que não menstrua, ou também a mulher que já entrou menopausa, mas as mulheres que estão no período da sua vida em que tem a menstruação, tem a fertilidade, né? Então é interessante que se muitas mulheres convivem diariamente, elas vão tender a ter o ciclo no mesmo período, né? Vai aos poucos entrando, existe uma conexão dentro desse espaço feminino, as mulheres se conectam de alguma forma que não é através da racionalidade, né? E acabam tendo seu ciclo menstrual no mesmo período, né? Quanto mais tempo as mulheres convivem, mais elas vão ter esse período juntos. Então, o que acontecia nessas comunidades onde existia essa tenda, né, era que era um momento de reunião de várias mulheres, de trocar conhecimentos, de se falar de coisas que tem a ver com a sexualidade, tem a ver com os desejos, tem a ver com a maternidade. Também é um momento de se divertir, de colocar, de falar de coisas que não se falaria junto com as crianças ou com os homens, né? Então era um espaço de cumplicidade, né? De poder trocar experiências como pessoas que têm a mesma experiência, né? Que é a experiência do feminino, a experiência da menstruação, a experiência da sexualidade, a experiência do parto, etc. Então era um espaço onde as mulheres trocavam e também que poderiam descansar e sair daquelas tarefas do cotidiano. Então, e daí chama a tenda da lua, né? Porque é claro que a lua ela rege os líquidos da terra, né? Ela rege as marés e também ela vai reger os períodos que tem a ver com a menstruação, com o tempo também da gestação. Então é bem interessante é por isso que vai se chamar a tenda da lua. E daí a tenda da lua também ela se chama tenda negra, né? Por que ela é chamada tenda negra? Porque o negro, né?
se vocês se lembrarem do escudo da roda de cura, né? Então, o escudo do oeste, né? Que tem a ver com a búfala, e que tem a ver com a cor negra, que é justamente a noite, né? Então, é o lugar que inicia a noite, é o mergulho nas profundezas. Então, a tenda da lua, ela tem a ver com essas profundezas, com esse mergulhar dentro de si, com esses ciclos que estão no feminino de forma evidente, né? Que estão na mulher de forma evidente, mas que também, de uma forma diferente, os homens têm também, né? Não da mesma forma que a mulher. As mulheres são mais suscetíveis aos ciclos, né? É mais evidente os ciclos para as mulheres. E para os homens não é tão evidente. Então tem a ver com a noite também, né? Com essa obscuridade da noite, o retirar-se, o entrar para dentro, né? O mundo do inconsciente, o mundo dos sonhos, a intuição. E essa necessidade de recolhimento é uma necessidade de regeneração. A gente sabe dentro da biodança, né? Nós temos a regressão, que pode estar muito relativa a esse aspecto que a gente está falando, né? Que quando a gente está em regressão, a gente está para a biodança, né? Não é uma regressão por faixa etária, é uma regressão para uma forma de funcionar onde existe uma regeneração celular, né? Então, esse poder descansar para se regenerar, né? Para renascer de certa forma, para propiciar que o nosso organismo novamente esteja em harmonia. Então, eu já coloquei, né, a casa como um elemento ritual. É super importante perceber, né, porque no mundo hoje, a gente tem, quando iniciou os movimentos, né, nos anos 80, iniciou esses percursos, né, dentro das questões do masculino e do feminino, era um momento histórico onde era muito importante fazer esses grupos só de homens e só de mulheres. Atualmente, a gente tem feito, e eu mesmo estou fazendo, né, esses grupos mistos, homens e mulheres juntos, para discutir as questões que têm a ver com o patriarcado, para vivenciar coisas juntos, para experimentar essa colaboração. Mas eu tenho falado também que, na realidade, as casas, né, o fato de poder fazer trabalhos juntos e fazer reflexões juntos, como, por exemplo, agora tem os percursos da, das mulheres que correm com os lobos, né, que tem homens e mulheres participando em ambos os grupos. Então, tem um espaço que é super importante, que pode ser partilhado por homens e mulheres de reflexão sobre essas questões que têm a ver com o gênero, tem a ver com o feminino e com o masculino. Mas eu creio também que isso não exclui a potência, né, desses encontros onde existem só homens ou só mulheres. Eu acho que não são excludentes os dois momentos. E explico por quê. Porque os nossos ancestrais, né, dessas culturas ancestrais, eles sempre tinham esse espaço só para homens e espaço só para mulheres. Uma das coisas que sempre me perguntam, né, quando eu falo disso, é assim: ah, mas eu não sei, eu sou homossexual, como é que eu posso fazer? Eu vou participar de qual casa? Né? Então, as casas para mulheres ou só para homens, né, esse momento de encontro entre só mulheres e só homens, ele não tem a ver com a forma como a pessoa vive a sua sexualidade, né? Eu acho que existe uma confusão aí muito grande
entre a forma como cada um vive a sua sexualidade e o fato de ser homem e mulher, ou mulher, né? Então, um homem, ele é homem sendo heterossexual, homossexual, bissexual. Existem, então, o que a gente pode pensar é os trans, né? Hoje a gente pode ver que o número de qualificações para gênero é imenso, né? E tem pessoas que não gostam de ser definidas dentro de um gênero ou de outro, né? Então, essas pessoas, né? Eu acho que tem que daí perceber em que casa que querem estar, né? Mas o que a gente não pode negar é que existem mistérios que estão relacionados ao feminino e mistérios que estão relacionados ao masculino. Então, na casa onde a gente se identifica que tem que estar, né? Esses mistérios são partilhados. Então, não dá para alguém entrar na casa se identificando com a outra casa para ver o que acontece lá. Isso não dá para acontecer, né? As pessoas que estão partilhando aquele espaço são pessoas que têm uma experiência em comum, que querem uma vivência de solidariedade, de escuta, de troca de experiências, que é muito delicada, né? Então, na realidade, eu acho que existe espaço para essas duas experiências, e as mesmas pessoas que participam de casas mistas podem ser as pessoas que também vão participar das casas por gênero. Então, acho que é importante a gente fazer uma reflexão. Não é uma questão fechada essa, né? Mas eu vejo que hoje em dia tem muitas pessoas com críticas super fortes à questão das casas onde só vai homens ou só vai mulheres, né? Eu acho que tem que se pensar mais, porque eu acho que tem uma sabedoria ancestral aí que não pode ser perdida também, né? Os rituais de iniciação, eles têm a ver com a capacidade de amadurecimento da pessoa entrar na maturidade como adulto, né? Então, ele marca essa ruptura entre o mundo infantil e o mundo do adulto. E os povos ancestrais usavam as casas rituais para isso. Então, eu acho que a gente tem que olhar com carinho e não com respostas imediatas, né? Eu acho que as coisas são mais complexas do que elas parecem. Então, dentro das casas, né, a gente vai falar de mistérios, né? Os mistérios do masculino, mistérios do feminino. Mas quais são esses mistérios? O que definiria os mistérios? Então, esses mistérios, eles têm a primeira coisa para a gente poder falar desses mistérios, né, é a gente sentir que está acompanhado e que existe uma relação afetiva entre as pessoas que estão ali dentro daquela experiência, né? Então, a gente perceber que eu posso falar da minha experiência porque isso vai ressoar na experiência do outro, né? Essa experiência, ela, mesmo que eu não tenha vivido, mas ao menos em nível de desejo, em nível de imaginação, eu já tive em alguns lugares onde aquelas pessoas que estão partilhando da experiência, elas tiveram. Uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar também nessa questão de casas rituais, de trabalho de sagrado feminino, sagrado masculino, é o sentido da experiência e a ritualidade, né? Então, assim, é certo, essas casas, elas são espaços rituais que é super importante que sejam rituais, né? Mas, por outro lado, às vezes eu vejo que algumas pessoas que conduzem essas experiências, às vezes elas ficam muito fixadas em detalhes do ritual, né? Tipo posição de algum artefato que se usa para o ritual. É como se a organização externa tivesse tanta importância que às vezes se perde a questão essencial, que é o vínculo
que une as pessoas que estão ali dentro, né? Então, assim, às vezes a gente deixa o ritual, os detalhes do ritual, que são importantes, é óbvio, né? Mas isso passa a ser mais importante que a relação entre as pessoas. E daí, eu particularmente, como trabalho com esse tipo de ritual, eu acho que daí se perde uma coisa muito importante. Eu acho que a gente tem, antes de tudo, que valorizar a relação entre as pessoas e a troca de experiências, e daí ter elementos rituais que ajudem a entrar em contato com as coisas que a gente tem que viver ali. Daí, quais são os mistérios do feminino especificamente, porque a carta vai trabalhar essa questão do feminino, né, hoje, então vamos ver assim, né? Primeira coisa, a ligação com ciclos lunares. Quando a gente pensa assim em mistérios, parece que é uma coisa do outro mundo, né? Então agora a gente vai ver assim que na realidade não são coisas do outro mundo, mas são coisas que a gente partilha desde sempre, né? No caso as mulheres entre as mulheres, né? Então, né, um dos mistérios do feminino é a ligação com os ciclos lunares. E a gente vai ver isso, mas muito antigo. Então, aqui a gente tem um osso, né? Que são os primeiros calendários lunares. Esse osso ele é do Paleolítico. Tá? Então, é uma coisa muito antiga. Isso aqui deve lá ser que idade tem, agora não me lembro de onde eu peguei a foto, eu não me lembro que data que eles deram, né? Porque eu já tinha visto isso dentro de um livro da Marija Gimbutas, que pesquisa essa questão, né? E daí eu fui atrás hoje na internet, então não sei exatamente que data tem esse osso, mas possivelmente a gente tem aí uns 20 mil anos, né? No mínimo. Então, porque isso é paleolítico, né? Antes da agricultura. Então, não posso dizer exatamente a data, porque eu não olhei, né? Qual é a datação, mas a gente vai ter aí o registro, né? Possivelmente feito por uma mulher, dos ciclos da Lua. Então, possivelmente esse registro tem a ver como as pessoas que viveram no Paleolítico ainda não tinham domínio na agricultura, não sabiam da agricultura, não sabiam o papel da semente, né? Então, possivelmente tem a ver com os ciclos ou da gravidez, ou os ciclos das estações, ou os ciclos da menstruação, né? Mas se descobriu que isso aqui é um calendário lunar. Então, é interessante perceber que as mulheres, elas, por ter esses ciclos corporalmente, mensalmente, elas tinham mais condição de fazer a relação entre o seu ciclo e a própria lua. Então, a observação da lua e dos seus períodos, né? As mulheres tinham isso como um mistério e uma sabedoria muito grande. Né? E tinha que ser ensinado, né? Tinha que ser ensinado para as moças que estavam chegando no período de fertilidade. Então, outro mistério é a própria ligação com a terra e a fertilidade. Então, o perceber os seus ciclos, o perceber os ciclos das estações, os ciclos das plantas. Então, dentro desse período que a gente chama de paleolítico, a gente não tinha, ainda não plantava, né? Não sabia que era possível plantar, mas as mulheres tinham uma divisão de tarefa bem clara, né, dentro das culturas paleolíticas, que as mulheres eram coletoras e os homens caçadores, né? Existiam raras exceções, assim, quando os animais eram muito grandes, tipo um mamute, uma coisa assim. Então, a tribo inteira ia caçar, né? Mas para animais menores, geralmente o grupo de homens saía para caçar e as mulheres coletavam raízes, coletavam frutos, faziam medicamentos, sabiam para que servia cada erva, né? Então, possivelmente as mulheres tenham também criado pela primeira vez os primeiros medicamentos e a própria medicina. Então,
esse período, né, essa sabedoria que tem a ver com a terra, essas ligações, né, dessas transformações do próprio corpo com os ciclos lunares, essas observações foram feitas pelas mulheres. E claro que isso vira um mistério a ser partilhado dentro da casa das mulheres, né, desse espaço feminino, da tenda da lua. Daí, nas culturas neolíticas, então a gente vai ver o surgimento da agricultura, né? E isso já partilhei com vocês em alguns momentos, né? Que possivelmente também, como eram as mulheres que coletavam, elas tenham observado, né, que da semente que caía na terra brotava os vegetais e tenha elas começado a fazer as primeiras plantações e cultivos que fixaram o ser humano à terra, né? Deixamos de ser nômades, e que bom, né? Talvez a gente ainda possa se questionar se foi algo muito bom ou não, né? Hoje a gente tem uma super tecnologia e possivelmente se a gente tivesse parado ali sem inventar a agricultura, possivelmente a gente não tinha chegado aqui onde a gente está, né? Então esse fenômeno que a gente chama patriarcado, né, ele nasce e começa a engatinhar aí no início da agricultura, né, com o surgimento também da necessidade da propriedade privada, esse fenômeno possivelmente, se não ocorresse, a gente não tinha um desenvolvimento tecnológico tão grande. Mas, por outro lado, o fato de se fixar na terra, né, ele vai propiciar o surgimento da luta pelo espaço, da luta pela propriedade da terra, né, e uma dissociação que vai se agravando cada vez mais entre a natureza e a racionalidade, a natureza e o ser humano, né? E à medida que existe esse afastamento, também vai havendo um afastamento dentro das questões do feminino, porque a terra é identificada como feminina. E também pelo fato de a terra começar a ser algo que é uma propriedade e que isso tem que ser dado, né? E daí a herança, ela tem que se saber quem é o pai da criança, então começa a ter todo um controle da sexualidade feminina e vai tudo começar mais ou menos nesse mesmo período, né? Claro, esse mesmo período é um período bem longo, tá, pessoal? É um período de mais ou menos 4.000 anos, né? Até que vai surgir a primeira civilização, né? E que cada vez vai agonizar mais isso, né? Essas dissociações. Mas, na realidade, o segredo da semente, o segredo da fertilidade, o segredo da observação da natureza, o segredo das ervas, essa sabedoria feminina faz parte desses espaços sagrados do feminino. E dentro desses espaços também é o lugar de se compreender melhor a sexualidade, se compreender melhor o prazer feminino. Então, dentro da nossa cultura, que condena tanto a sexualidade e tem todo esse controle sobre a sexualidade feminina, infelizmente, muitas vezes são as próprias mulheres, ou especialmente é a própria mãe, que vai ter o papel de reprimir a sexualidade da filha, né? E, na realidade, esses espaços rituais ancestrais, eles tinham justamente o aspecto ao contrário disso, né? Então, é poder empoderar mais a mulher de perceber a sua sexualidade, se perceber no direito ao prazer, né? E a sua liberdade no sentido de poder escolher esse prazer e vivê-lo. Então, ao contrário do que a gente faz na nossa cultura, que é super dissociada, controladora, né?
E depois, claro, dentro dos aspectos que são mistérios do feminino, essa grande experiência que é a maternidade, né, em todos os seus aspectos, desde da gravidez, o criar as crianças, o aleitamento, tudo isso faz parte dos mistérios que são conhecidos e conversados e partilhados dentro da Casa das Mulheres, né, da tenda da Lua. E daí, esse espaço é um espaço também, né, de entrar em contato, quando a gente fala de recolhimento, e, e dentro da Tenda da Lua também é um espaço de aprender isso, né, o contato com a intuição, mas se a gente vai pensar na carta como algo que vai falar para a gente, né, que está falando algo para a gente, esse recolhimento ele é essencial, a gente encontrar como tantos de vocês falaram quando partilharam a respeito da questão do lugar de poder, né? Entrar em contato com esse lugar de poder que está dentro da gente, essa viagem para dentro, ela tem a ver também com o poder da intuição. Então, o poder da intuição como um princípio feminino, por isso que eu digo que, na realidade, ele está relacionado com homens e mulheres, mas ele está relacionado ao princípio feminino, a intuição. Então, a capacidade de ver aquilo que não é evidente, ver aquilo que não é visível com os olhos, né? Mas que se percebe de alguma forma, que é uma forma um pouco inexplicável, mas que a gente percebe. E daí, digamos, um aprofundar disso, né, é a questão da vidência, que dentro da tenda, né, algumas mulheres eram escolhidas, né, para desenvolver o poder da intuição tão fortemente que vinha a vidência. E daí que a Jamie Sams fala que são as avós, né, as avós que têm que ter a capacidade de ver, né, e para poder aconselhar a tribo, que toda a tribo tinha a sua vidente. E daí eu pensei, né, que se a gente vai ver, por exemplo, na mitologia grega, que tem os oráculos, né, os oráculos, por exemplo, a gente vê o oráculo de Delfos, o oráculo de Apolo, aí a gente fica pensando o que será esse oráculo, né? E o oráculo era uma mulher que fica em estado de transe, né? E que fala coisas para as pessoas, né, que iam lá consultar o oráculo. Então, o oráculo, na realidade, é uma pessoa que está em transe, em geral, era uma mulher. Então, essa questão da vidência, né, relacionado com essa capacidade, né, dentro dessa dimensão do feminino, de ver, né, ver algo que não é visível com os olhos, é de perceber algo que não que está ali, mas não é a racionalidade não consegue abarcar. E daí então, acho que quando a gente tira essa carta, né? O que acontece quando essa carta aparece para a gente, seja homem ou seja mulher? Ela é um convite, né, para a gente poder se dar o direito ao recolhimento. Né? Então, dentro da nossa cultura e até hoje, né, a Laura estava falando, né, dessa coisa de repente, ter essa vontade de ficar na rua e nunca mais voltar para dentro de casa, né, porque passamos muito tempo recolhidos, né, devido à Covid, mas eu creio que agora a gente está nesse mundo da Covid que nos obriga a ficar dentro de casa, né? Mas se a gente pensar um pouquinho em como é que a gente estava vivendo antes, existia, e se a gente não cuidar vai continuar existindo, né, um grande chamado para fora, né? Um grande chamado para cumprir coisas fora, para se desvincular do, do contato consigo. E acho que quando a gente viu, por exemplo, a carta da roda de cura, a gente pôde ver várias dimensões de uma mesma realidade.
né? Então, existe um movimento para fora que é importante a gente conseguir fazer, né? Mas existe um movimento para dentro que também é importante a gente conseguir fazer. Então, existe uma pulsação. Quando a gente vai bastante para fora, é importante a gente perceber que vai ter em algum momento que eu vou querer ir para dentro e ouvir isso e poder dar isso para gente. Daí a gente está lá dentro, daí vai ter um momento que a gente vai ser chamado para fora e é importante perceber e, né? Então, eu acho que a carta ela convida para que a gente perceba mais e se dê o direito tanto de entrar em contato com a gente, se recolher e se dar esse ninho, e se dar esse tempo de repouso, e se dar esse tempo para amizade, para troca de experiências, né? Mas também que a gente possa perceber quando o chamado vem lá de dentro das nossas entranhas, né, pedindo para ir para fora. Então, que a gente possa se permitir essa pulsação, né? Mas claro que a pessoa que puxa essa carta, né? Se ela está na coisa de buscar as cartas como um oráculo, pedindo um conselho, o conselho que a carta está dizendo, olha, te dá o direito de se recolher, né? Então, é importante a gente se perguntar, né? Se perguntar se se é o momento de a gente se recolher e poder dar esse alimento, que é o recolhimento, para a gente. Possivelmente o simples ato de a gente poder dormir bem, comer bem, estar em boa companhia, já significa uma parcela muito grande desse recolhimento. Às vezes é o poder caminhar sozinho, às vezes é poder ler um bom livro, é o poder se aconchegar. Então, se dá o direito desse contato consigo.